Você já se sentiu como se estivesse escalando uma montanha íngreme, apenas para descobrir que a trilha desaparece sob seus pés? Já se viu em uma situação onde a lógica humana aponta para o fracasso, onde todas as evidências sugerem que a derrota é inevitável? Talvez você esteja enfrentando uma batalha financeira, um desafio de saúde implacável ou um relacionamento que parece estar desmoronando. A vida, em sua imprevisibilidade, muitas vezes nos coloca em encruzilhadas, onde a estratégia mais sensata parece ser reforçar nossas defesas, aumentar nossos recursos e lutar com todas as nossas forças. Mas e se, em vez de acumularmos mais, Deus nos chamasse a diminuir? E se a verdadeira vitória residisse não na força dos nossos exércitos, mas na rendição completa à sua vontade? Pense por um momento em Gideão, um homem comum chamado para uma tarefa extraordinária. Israel, o povo escolhido, gemia sob o jugo dos midianitas, um exército vasto e implacável que saqueava suas colheitas e aterrorizava suas cidades. A situação era desesperadora. A esperança parecia um sonho distante. Gideão, escondido em um lagar, malhando trigo para proteger o pouco que restava, era a última pessoa que alguém esperaria para liderar uma revolução. No entanto, Deus o viu, não como um covarde escondido, mas como um guerreiro valente, um instrumento em suas mãos para libertar Israel. Imagine a cena. Gideão reunindo um exército de 32.000 homens, um número considerável, mas ainda inferior à força dos midianitas. A lógica humana ditaria que, com um exército tão grande, a vitória era possível, embora incerta. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, tinha um plano diferente. Um plano que desafiaria a razão, que quebraria as expectativas e que revelaria sua glória de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Ele instrui Gideão a reduzir drasticamente suas forças, eliminando todos os que tivessem medo. O resultado? Mais de 2/3 do exército se retiram, deixando Gideão com apenas 10.000 homens. Você consegue sentir o choque? A incredulidade? A ansiedade crescente? Já não parecia difícil o suficiente. Agora, com um exército significativamente menor, as chances de vitória pareciam ainda mais remotas. Mas Deus não havia terminado. Ele instrui Gideão a realizar um teste peculiar à beira de um rio, observando como os homens bebiam água. Aqueles que se ajoelhavam para beber, priorizando sua sede imediata, foram dispensados. Apenas 300 homens permaneceram. Aqueles que bebiam com cautela, mantendo um olhar atento ao redor, prontos para qualquer perigo. De 32.000 para 300. Uma redução drástica, aparentemente ilógica, mas divinamente orquestrada. Essa é a história que vamos explorar. Uma história que ecoa em nossas vidas hoje. Uma história que nos desafia a questionar nossas próprias estratégias, a reavaliar nossas próprias forças e a confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Prepare-se para uma jornada de fé, de desafio e de profunda transformação. Prepare-se para descobrir que, muitas vezes, a maior vitória vem quando nos rendemos completamente à estratégia divina. Agora reflita sobre o que realmente significa essa redução drástica. Não se tratava apenas de diminuir o número de soldados, era sobre diminuir a confiança na força humana e aumentar a dependência de Deus. Era sobre reconhecer que a vitória não viria da habilidade militar, da superioridade numérica ou da estratégia humana, mas sim da intervenção divina. Imagine a angústia de Gideão, o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que o futuro de Israel repousava sobre esses 300 homens. Mas, ao mesmo tempo, imagine a fé crescente em seu coração, a certeza de que Deus estava no controle, de que Ele tinha um plano e de que Ele cumpriria sua promessa de libertação. Similarmente, em nossas vidas, somos frequentemente confrontados com situações que parecem exigir soluções humanas. Buscamos conselhos, acumulamos recursos, planejamos meticulosamente, tudo na tentativa de garantir um resultado favorável. Contudo, e se Deus estivesse nos chamando para uma abordagem diferente? E se Ele estivesse nos convidando a soltar as rédeas do controle, a abandonar nossas próprias estratégias
e a confiar plenamente em sua direção. Pense em um empresário que enfrenta uma crise financeira. A lógica humana o incentivaria a cortar custos, a demitir funcionários, a reduzir investimentos, a fim de preservar o que resta. Mas e se Deus o estivesse chamando a investir em um novo projeto, a abençoar seus concorrentes, a demonstrar generosidade em meio à escassez? Por outro lado, considere uma mãe que luta com um filho rebelde. A lógica humana a incentivaria a ser mais rigorosa, a impor mais regras, a controlar cada aspecto da vida do filho. Mas e se Deus a estivesse chamando a orar fervorosamente, a demonstrar amor incondicional, a confiar que o Espírito Santo pode transformar o coração do filho? A redução, neste caso, não seria de recursos financeiros ou de poder militar, mas sim de controle, de autossuficiência, de orgulho. Seria um ato de humildade, de reconhecimento de que a verdadeira transformação só pode vir de Deus. Outro sim, a história de Gideão nos ensina que a redução nem sempre é fácil ou confortável. Requer coragem para desafiar a sabedoria convencional, para ir contra a corrente, para confiar em algo que não podemos ver ou entender completamente. Requer fé para acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando seus planos parecem ilógicos ou até mesmo dolorosos. No entanto, é precisamente nesses momentos de redução que Deus pode revelar seu poder de maneira mais clara e inegável. É quando nos esvaziamos de nós mesmos que Ele pode nos encher com sua graça, sua sabedoria e sua força. É quando renunciamos ao controle que Ele pode assumir o controle e nos guiar em direção à vitória. Entretanto, é crucial reconhecer que essa redução, ordenada por Deus, não é sinônimo de passividade ou inação. Não se trata de simplesmente cruzar os braços e esperar que um milagre caia do céu. Pelo contrário, requer uma fé ativa, uma obediência radical e uma disposição para seguir a direção de Deus, mesmo quando ela nos leva a lugares desconhecidos e desconfortáveis. A redução, nesse sentido, é um ato de guerra espiritual, uma declaração de que não confiamos em nossas próprias forças, mas sim no poder ilimitado de Deus. Considere, por exemplo, a história de um missionário que é enviado para um país distante, com poucos recursos e sem conhecimento da língua local. A lógica humana o incentivaria a buscar apoio financeiro, a aprender o idioma antes de partir, a se cercar de outros missionários para ter segurança e apoio. No entanto, Deus pode estar o chamando a confiar em sua provisão diária, a aprender o idioma através do contato direto com as pessoas, a se conectar com a cultura local através da humildade e do serviço. A redução, nesse caso, seria a renúncia à segurança e ao conforto, a entrega ao desconhecido, a confiança de que Deus o capacitará a cumprir seu propósito, mesmo em meio à adversidade. Ademais, a seleção dos 300 homens que bebiam água de forma diferente revela um princípio importante. Deus valoriza a vigilância, a prudência e a prontidão. Aqueles que se ajoelharam para beber, imersos em sua própria sede, demonstraram uma falta de consciência do perigo ao seu redor. Em contraste, aqueles que beberam com cautela, observando o ambiente, mostraram que estavam dispostos a sacrificar seu conforto imediato em prol da segurança e da missão. Do mesmo modo, Deus nos chama a estar alertas, a discernir os tempos, a resistir às tentações, a nos mantermos firmes na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios. Dessa forma, ser reduzido por Deus não significa ser diminuído em valor ou potencial. Significa ser refinado, purificado e fortalecido para cumprir um propósito maior do que nós mesmos. É como um diamante bruto que precisa ser lapidado para revelar sua beleza e brilho. A redução, nesse sentido, é um processo de transformação, de remoção de tudo o que nos impede de sermos plenamente quem Deus nos criou para ser. É uma jornada de fé que nos leva a um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele, a uma compreensão mais clara de sua vontade e a uma experiência mais poderosa de seu amor e graça. Em contrapartida, é importante não romantizar a ideia de redução. Nem sempre é um processo agradável ou fácil,
Pode envolver perdas significativas, sacrifícios dolorosos e momentos de profunda incerteza. Pode exigir que abandonemos sonhos acalentados, que renunciemos a confortos familiares e que enfrentemos o ridículo e a oposição daqueles que não compreendem a sabedoria divina. A redução, em outras palavras, pode ser uma provação intensa, um teste de nossa fé e lealdade a Deus. Imagine, por exemplo, um jovem talentoso que sonha em se tornar um músico famoso. Ele dedica anos de sua vida a praticar, a aperfeiçoar suas habilidades e a buscar oportunidades para se apresentar. No entanto, em um determinado momento, ele sente um chamado para usar seu talento para servir a Deus em um ministério menos glamuroso, talvez liderando o louvor em uma pequena igreja em uma comunidade carente. A redução, nesse caso, seria a renúncia ao sonho de fama e fortuna, a aceitação de um papel menos visível e a entrega de seu talento para a glória de Deus. Similarmente, considere um casal que enfrenta dificuldades financeiras. Eles são forçados a vender sua casa, a mudar seus filhos para uma escola pública e a reduzir drasticamente seu padrão de vida. A redução, nesse caso, seria a perda de segurança e estabilidade, a humilhação de pedir ajuda e a necessidade de aprender a viver com menos. No entanto, em meio à provação, eles podem descobrir uma nova apreciação pelas coisas simples da vida, uma maior dependência de Deus e uma oportunidade de fortalecer seu relacionamento. De maneira idêntica, a vitória de Gideão e seus 300 homens não foi resultado de um ataque frontal e direto. Foi uma estratégia engenhosa, divinamente inspirada, que envolveu cântaros vazios, tochas escondidas e o som ensurdecedor de trombetas. Foi um ataque surpresa que semeou confusão e pânico entre os midianitas, levando-os a lutar uns contra os outros. A redução, nesse caso, não significou fraqueza ou impotência, mas sim uma preparação estratégica para um ataque coordenado e eficaz. Assim também, Deus pode nos levar a momentos de aparente redução para nos preparar para uma grande vitória, para nos posicionar para receber uma bênção inesperada ou para nos capacitar a cumprir um propósito específico. Considerando a miríade de facetas que exploramos até aqui, percebemos que a história de Gideão transcende a mera narrativa de uma batalha antiga. Ela se revela como um espelho, refletindo as complexidades de nossa própria jornada espiritual, os desafios que enfrentamos e as escolhas que moldam nosso destino. Ao invés de uma fórmula predefinida, a redução divina se apresenta como um princípio dinâmico, um convite constante à reavaliação de nossas prioridades, à purificação de nossas motivações e à renovação de nossa fé. À guisa de ilustração, imagine um rio caudaloso, impetuoso em sua força, que se depara com um estreitamento em seu leito. A primeira reação poderia ser de resistência, de luta contra a restrição. No entanto, é precisamente nesse ponto de constrição que a água ganha força, que se concentra e se prepara para um salto ainda maior, para uma cachoeira de beleza e poder inigualáveis. Da mesma forma, os momentos de redução em nossas vidas, as perdas, as dificuldades, as provações, podem parecer à primeira vista como obstáculos intransponíveis. Contudo, é nesses momentos que Deus nos molda, que nos refina, que nos prepara para um propósito maior, para uma bênção ainda mais abundante. Nesse sentido, a história de Gideão nos desafia a questionar a nossa própria definição de sucesso e de vitória. Será que estamos medindo o nosso valor e o nosso potencial com base em critérios puramente humanos, como riqueza, fama, poder ou reconhecimento? Ou será que estamos dispostos a abraçar a sabedoria divina, a reconhecer que a verdadeira vitória reside na obediência, na humildade e na confiança em Deus? À medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, convido você a ponderar sobre as áreas de sua vida onde Deus pode estar o chamando a reduzir, a soltar as rédeas do controle, a confiar plenamente em sua direção. Em face do exposto, o caminho que se descortina à nossa frente não é isento de desafios. Requer coragem para desafiar o status quo, para ir contra a corrente,
para confiar em algo que não podemos ver ou entender completamente. No entanto, a promessa que ressoa ao longo da história de Gideão é que Deus nunca nos abandona, que Ele sempre nos capacita a cumprir seu propósito e que, em última análise, a vitória é sempre dele. Que possamos, portanto, nos preparar para abraçar essa verdade, para nos rendermos à sua vontade e para testemunharmos o seu poder em ação em nossas vidas. E assim, chegamos ao clímax desta jornada, não com a sensação de um fim, mas com a percepção de um novo começo. A história de Gideão, despojada de sua narrativa épica, revela-se como um mapa para a vida, um guia para navegarmos pelas águas turbulentas da incerteza e da provação. A redução que Deus ordenou não foi um ato de crueldade ou de capricho, mas sim um ato de amor, um convite para confiarmos em sua sabedoria infinita e em seu poder ilimitado. Imagine agora um escultor diante de um bloco de mármore bruto. Aos olhos destreinados, a pedra pode parecer perfeita, completa em sua solidez. No entanto, o escultor, com sua visão apurada, enxerga além da superfície, vislumbrando a obra-prima que se esconde em seu interior. Para revelar essa beleza oculta, ele precisa remover o excesso, lascar as imperfeições, polir as arestas. A redução, nesse contexto, não é um ato de destruição, mas sim um processo de criação, de transformação, de revelação. Da mesma forma, Deus, o grande escultor, nos vê além de nossas aparências, além de nossas fraquezas e limitações. Ele enxerga o potencial inexplorado que reside em nosso interior, a obra-prima que Ele nos criou para ser. E para revelar essa beleza, Ele nos chama a passar por um processo de redução, a remover o excesso de orgulho, de autossuficiência, de medo e de dúvida que nos impede de brilhar. Que possamos, portanto, acolher essa redução com coragem e humildade, reconhecendo que ela não é um fim em si mesma, mas sim um meio para um fim maior. Que possamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando seus planos parecem ilógicos ou dolorosos. E que possamos nos entregar completamente à sua direção, sabendo que, em suas mãos, a redução se transforma em vitória, a fraqueza se transforma em força e a derrota se transforma em triunfo. A verdadeira prática começa agora. Não se trata de buscar ativamente a redução por si só, mas de estarmos abertos e receptivos à ação de Deus em nossas vidas, de reconhecermos os momentos em que Ele nos chama a soltar as rédeas do controle e a confiar plenamente em sua vontade. Que possamos viver cada dia com a consciência de que somos instrumentos em suas mãos, prontos para sermos usados para a sua glória, independentemente de quão pequenos ou insignificantes possamos nos sentir. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.